Lucas capítulo de número 19, verso de número 1, do 1 ao 10, né? Mas vamos ficar com o verso de número 10, onde diz assim: Portanto, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Muito bem. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa foi uma resposta que Jesus ele deu para pessoas, né, que estavam ali. Na verdade, haviam muitas pessoas que estavam murmurando. Muitas pessoas religiosas que acompanhavam a caminhada de Jesus, viam a maneira como Jesus ele tratava as pessoas, mas mesmo assim, essas pessoas elas tinham um comportamento de murmuração. E aí quando elas começaram a murmurar porque Jesus foi para a casa daquele homem pecador, aí Jesus disse: eu vou dar uma resposta para você. Eu estou na casa do homem pecador, eu estou aqui dentro da casa dele, porque este é o meu objetivo. Esta é a minha missão, é resgatar os pecadores. Interessante, irmãos, quando nós meditamos nesse texto, nós podemos entender que a multidão, as pessoas daquela época rejeitavam aquele homem, rejeitavam o Zaqueu. Muita gente rejeita as pessoas, mas neste texto aqui do capítulo 19, do verso 1 ao 10, você vai ver que mesmo aquele homem sendo rejeitado pela multidão, Jesus não rejeitou. Então existem situações na nossa vida em que nós sentimos uma rejeição, alguma coisa do tipo, mas aí Deus, ele, por meio da sua palavra, ele nos orienta e diz assim: todos podem te deixar, todos podem te rejeitar, todos podem zombar de você, murmurar contra a sua vida, mas Jesus não. Jesus é diferente. Jesus ele não vira o rosto, Jesus ele não dá as costas, Jesus ele não ignora, simplesmente Jesus ele estende a mão, e Jesus ele estende a mão porque Jesus ele ama o homem pecador. Interessante que Jesus ele não rejeita ninguém, ele vê, ele chama e ele entra na vida até dos mais rejeitados. Quando nós pegamos esse texto aqui, nós encontramos esse personagem. Zaqueu, ele era rejeitado pelos homens, mas não era rejeitado por Jesus. É muito bom estar aqui na casa de Deus, você ter essa liberdade de poder louvar, de poder pregar, de poder fazer a vontade de Deus. Mas existem situações onde nós não tínhamos essa condição. E aí Zaqueu ele era um cobrador de impostos, e ele era visto como um traidor, como um ladrão, alguém que tinha um mau testemunho na sociedade. Então, quando as pessoas viam Zaqueu ele chegar nos lugares para fazer o seu ofício, para cobrar os impostos, simplesmente as pessoas elas diziam assim: olha quem vem ali, Aí começavam a falar sobre o mau testemunho dele. Lá vem o traidor, lá vem o ladrão. E o que acontece é que diante disso, Zaqueu ele era um homem rico, mas ele era um homem vazio. Ele era um homem que tinha dinheiro, mas lhe faltava paz, lhe faltava conhecer a pessoa bendita de Jesus. Ninguém queria Zaqueu por perto, mas um dia ele teve um encontro. E esse encontro foi especial com Jesus. Muitas vezes nós podemos ser desprezados, nós podemos ser ridicularizados, nós podemos ser excluídos, mas Jesus, irmãos, ele tem um olhar diferente. Jesus teve um olhar diferente para Zaqueu, Jesus teve um olhar diferente para Pedro, Jesus teve um olhar diferente para a mulher samaritana, Jesus teve um olhar diferente para Maria Madalena, Jesus teve um olhar diferente, irmãos, para os homens pecadores. Jesus tem um olhar diferente para mim e para você. Alguém olha para você com um olhar de desprezo, mas o olhar de Jesus é olhar de paz, é olhar de graça, é olhar de bênção, é olhar de restauração, é um olhar de salvação. Jesus tem um olhar diferente para essa igreja. E o que é interessante,
irmãos, é que diante de tudo isso, Zaqueu ele estava vivendo com este rótulo, o rótulo da rejeição. Era um cobrador de impostos. E aí as pessoas não queriam ele por perto. Até um dia que ele ouviu que Jesus estava passando. E Jesus ele já estava fazendo muitas coisas. Jesus ele já estava operando, estava curando. O ministério de Jesus, por mais que Jesus ele dissesse assim: não diga para ninguém que eu curei, não diga para ninguém que eu fiz, mas as pessoas elas saíam e divulgavam o ministério de Jesus. E Jesus, a fama de Jesus percorria por todos os lugares. E aí as pessoas falavam: você ficou sabendo que Jesus passou e curou o homem gadareno? Você ficou sabendo que Jesus passou, curou a mulher do fluxo de sangue? Você ficou sabendo que certa vez Jesus ia passando e um homem leproso se aproximou dele, pediu para ele curar, e Jesus curou o homem leproso? E aí essas notícias, essas histórias, essas falas, esses testemunhos acabavam contagiando, e as pessoas procuravam saber quem é este homem, que personagem é esse, até que simplesmente Zaqueu ouviu falar que Jesus estava passando. Ele era de pequena estatura. A Bíblia Sagrada diz que simplesmente ele, quando ouviu falar que Jesus vinha, ele pegou e subiu em um pé de figueira brava. Quando ele ficou lá em cima, ele não conhecia quem era Jesus, ele não sabia quem era Jesus, ele queria conhecer Jesus. E quando ele subiu no pé da figueira para ver quem era Jesus, Jesus vinha no meio da multidão. Jesus foi passando por baixo da figueira, por baixo da árvore, e simplesmente Jesus ele parou, olhou para a figueira e disse assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar, entrar na tua casa. Então, irmãos, olha só, Zaqueu não conhecia quem era Jesus, mas Jesus conhecia quem era Zaqueu. Muitas vezes nós não conhecemos, nós não sabemos, mas Jesus sabe quem é. Jesus sabe quem somos, Jesus sabe onde moramos, Jesus sabe o que precisamos, Jesus sabe da sua história, Jesus sabe o que você falou com Ele, Jesus está de olho em tudo, e Jesus tem uma palavra para você também diferente. Qual é a palavra que os homens te dão? As palavras que os homens te dão te entristece, as palavras que os homens te dão te faz desistir, as palavras que os homens te dão esmurece a sua fé, mas a palavra de Jesus é: eu conheço a tua história e eu quero entrar na tua vida. Se você permitir que eu entre na tua vida e na tua história, eu mudo ela, eu transformo ela da água para o vinho. Basta apenas você entender que Jesus conhece você e Jesus sabe de tudo. Zaqueu ele procurava ver Jesus, mas ele não conseguia, por ser de pequena estatura. Mesmo assim ele não, irmãos, parou devido aos obstáculos. Quais eram os obstáculos dele? O obstáculo dele era porque ele era pequeno, era um obstáculo físico. E aí ele simplesmente teve uma ideia. Qual é a ideia? Subir em uma árvore, né? E aí, eu não sei os irmãos aqui, para subir numa árvore, hoje talvez eu tenha uma dificuldadezinha, viu, irmãos? Antigamente eu era mais ágil, parecia um gato. Hoje eu estou mais fofinho, e aí eu fico assim, é mais complicado subir na árvore. Eu não sei vocês, mas uma vez eu pulava, fazia muita coisa, né? E hoje eu não faço tudo o que eu pensava que eu fazia, porque hoje é diferente, as coisas mudaram, a gente não faz tanto exercício, não é verdade? Mas mesmo assim, eu não sei a dificuldade daquele homem, eu só sei que ele, diante dos obstáculos, ele fez um esforço. Se eu hoje for subir numa árvore, eu tenho um esforço, porque eu não vou perguntar o peso de vocês aqui, quanto é que vocês estão pesando hoje, mas toda vez que você fizer algum esforço relacionado ao seu peso, você está pegando a quantidade do seu peso. Você está entendendo? É aquilo que você pesa. Se você vai subir, a gravidade ela tem esse mecanismo, essa dinâmica. Se eu vou fazer algum tipo de exercício, eu estou fazendo segundo o meu peso. Existe um exercício chamado calistenia. Eu não sei se os irmãos aqui conhecem sobre isso, que em vez de você pegar um peso de uma academia, você usa o próprio peso
peso para você se exercitar. Isso é interessante, você pode pesquisar o que eu estou falando. Lá no YouTube tem exercícios de calistenia. Você pode pegar um cabo de vassoura e ir em casa e fazer um exercício. Não sei se alguém aqui já teve essa brilhante ideia. Já tiveram? Se não, você pode fazer. Isso é verdade. Com o peso do seu corpo, você consegue fazer o exercício. Com um cabo de vassoura. Imagina só, um cabo de vassoura, inicialmente ele começa com um peso leve, mas devido a você ficar fazendo exercício de agachamento ou de outro tipo, aí ele começa a pesar o cabo de vassoura. Por quê? Porque não é o peso do cabo de vassoura, é o seu peso, é um obstáculo para que os seus músculos desenvolvam. Pronto, depois dessa orientação básica, que aí eu acredito que os irmãos depois vão pesquisar, as irmãs também, você vai entender agora que quando Zaqueu foi subir na árvore, ele estava com um obstáculo e um desafio segundo as suas próprias limitações. Ele teve que vencer a sua limitação. Então ele subiu lá na árvore. Ele teve o esforço de subir na árvore, sua estatura, a multidão, o preconceito, a árvore, tudo isso era um obstáculo. Mas o que foi que esse homem fez? Ele venceu a sua estatura, ele venceu a multidão, ele venceu o preconceito, ele venceu até o seu próprio limite, subindo naquela árvore com um único objetivo. Qual era o objetivo dele? Ver Jesus. Quando vocês saem de casa e vêm para uma congregação ou para uma igreja, qualquer outro lugar, e você vem adorar a Deus, você está vencendo também. Você está vencendo um obstáculo, que é o obstáculo da sua vontade. Irmãos, de verdade mesmo. Se nós fôssemos fazer a nossa vontade, nós não sairíamos de casa, sim ou não? Não é verdade? Principalmente quem é dona de casa, passa o dia todo, mesmo que você não esteja trabalhando em uma instituição, em algum lugar, mas em casa vocês trabalham muito, sim ou não? Trabalhem, irmãos. Quem é dono de casa sempre tem alguma coisa para fazer, sempre está fazendo alguma coisa. E quando chega a noite, o que é que a gente quer fazer? A gente quer, irmãos, só uma baladeirazinha para a gente se deitar. Não é verdade? A gente quer só, irmãos, só paz na cabeça. Mas o que acontece é que quando você sai de casa e você coloca no coração o objetivo de adorar a Deus, de buscar a Deus, você também está vencendo os obstáculos da sua vida. Você está vencendo também a sua vontade, que é uma vontade normal, natural, é uma vontade até lícita de ficar em casa. Mas aí, quando você sai de casa e vem para aqui, você não está fazendo mais a sua vontade, você agora está fazendo a vontade de Deus, porque Deus, Ele quer que o homem adore a Ele. E quando você faz a vontade de Deus, você experimenta coisas extraordinárias da parte do Senhor. Sair de casa e vir adorar a Deus é também ser semelhante a Zaqueu, é vir conhecer Jesus. Como é que eu conheço Jesus? Você conhece Jesus por meio da palavra, você conhece Jesus por meio da adoração, você conhece Jesus por meio da comunhão, você conhece Jesus aqui por meio da igreja. A igreja tem o objetivo de transmitir Jesus. Irmãos, o que eu estou pregando aqui, eu prego em qualquer lugar, essa mesma mensagem, talvez com uma outra dinâmica, mas a questão é que quando você não entende qual é o objetivo da igreja, a gente fica muito perdido dentro da igreja. A igreja tem que ter um objetivo de fazer as pessoas conhecer Jesus. A igreja tem que, tudo que ela for fazer é em nome de Jesus, é em prol de Jesus, é para o povo conhecer Jesus, é para o povo saber mais quem é Jesus, é para o povo querer mais Jesus. A igreja tem que ter esse objetivo. E aí você sai de casa como Zaqueu e diz assim: venci meus obstáculos para ver quem é Jesus. E quando chega, se você não vir Jesus, frustração grande, a gente não conseguir ver Jesus, irmão. Imagina todo o esforço daquele homem subir na árvore e aí ele procurar Jesus e não ver Jesus, irmãos. É muito complicado. Graças a Deus ele viu Jesus, mas existem situações onde as pessoas não conseguem apresentar Jesus. Não é o caso desta igreja, não é o caso dos irmãos. Apenas estou pontuando porque nós precisamos apresentar Jesus. Então Zaqueu, ele fez esse esforço, ele honrou Jesus. E aí, irmãos, quem honra Jesus, Jesus também honra ele.
No meio da multidão ele poderia ter chamado José, João, Joaquim, qualquer outra pessoa, porque Jesus ele tinha onisciência e ele poderia citar qualquer nome. Mas quem foi que Jesus citou? Um homem pecador, um homem à margem da sociedade, um homem que tinha todos os defeitos possíveis, um homem que ele era rotulado por aquela sociedade como um homem ladrão, cobrador, pecador, traidor. Ai, irmãos, o povo hostilizava quando ele chegava. Aí Jesus tem os seus critérios de escolha. Quando Jesus foi apontar e dizer assim, ó, e sabe quem é que eu vou escolher no meio dessa multidão? Eu vou escolher, sabe quem, ó? Você, Zaqueu. Aleluia. Levante a sua mão, eu quero ministrar sobre a sua vida. Eu quero ministrar sobre a sua vida. Que quem escolheu você não foi o homem. O seu nome está escrito no livro da vida. Você, nesta noite, irá receber uma paz tão grande, uma paz tão extraordinária, que você vai dormir como uma criança, porque Deus, Ele vai trazer e vai restaurar uma paz que você precisa para vencer essa luta que você está passando, porque quem te escolheu não foi o homem. Então não olhe para o homem, não sirva o homem, sirva a Jesus. Receba da parte de Deus paz, graça, amor, graça de Deus. Deus vai abençoar a sua vida. Deus vai abrir para você entendimento, para você ver Deus agindo na sua vida. Sabe por quê? Porque do mesmo jeito que Ele escolheu Zaqueu, Ele escolheu a sua vida. Eu quero ministrar sobre essa igreja, eu quero ministrar sobre a sua vida uma visita de Jesus na sua casa, uma visita de Jesus nas áreas da sua vida. Eu quero ministrar na sua vida que Deus vai mudar o quadro, Deus vai girar as coisas e Deus vai trazer paz. Aleluia. Sabe o que acontece, irmãos? Quando Zaqueu foi escolhido por Jesus, ele não foi escolhido por acaso. Você não foi escolhida por acaso, por um acidente. Não tem outro, vai ela mesmo, vai ele mesmo. Não, irmãos. Ele te escolheu porque Ele sabe do seu passado, Ele sabe do seu presente, e Ele escreveu, Ele sabe do seu futuro, Ele sabe o que vai acontecer na sua vida. E Ele não tem, irmãos, uma coisa pequena para acontecer, porque a palavra de Deus me dá garantia, te dá garantia. Pensei os pensamentos que tenho acerca de vós. Eu tenho pensamentos de paz, eu tenho pensamentos grandes, eu tenho pensamentos extraordinários, eu tenho pensamentos extraordinários para fazer na sua vida. Então nunca pense que Jesus tem coisa pequena para fazer na sua vida. Jesus tem coisa grande, Jesus tem coisa extraordinária. Pense grande, pense grande. Ei, mude a sua mentalidade, porque se você mudar a sua mentalidade, muita coisa muda. Aleluia. Pessoas grandes que você admira já foram pequenas. Pessoas que chegaram em lugares que você pretende chegar, já tiveram também no lugar que você está. Mas sabe o que foi que aconteceu? Elas tomaram uma decisão, elas fizeram uma escolha. E elas fizeram uma escolha, e tem muita gente que nem Jesus confessa, não tem nem pacto com Cristo, e conseguiram chegar. Imagina se essa pessoa tivesse a unção, tivesse o conhecimento da palavra, e soubesse que o seu Deus é grande para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa, daquilo que você deseja. Deus está preparando coisa grande para essa igreja. Aleluia. Você tem a bênção de Deus, e não deixe ninguém validar isso. Amém? Você tem a bênção de Deus. Não, mas lá em casa é tão difícil. Tá certo. Mas só que um dia as coisas mudam. Um dia as coisas mudam. E você tem que ter essa esperança que isso vai mudar. Amém. Jesus, ele chamou Zaqueu pelo nome. Jesus chamou você pelo nome. E não só isso. Ele chamou Zaqueu e disse: eu quero ir para a sua casa. Jesus chamou Zaqueu pelo nome e quis ficar com ele.
Algumas pessoas, irmãos, a gente tem ciclos e ciclos de amizade. Eu já tive vários ciclos de amizade no decorrer desses anos de vida que tenho. Eu já tive amigos que foram muito amigos e hoje não são tão, porque não é porque a gente não tenha mais amizade, é porque a própria vida se encarregou de afastar essas pessoas. Eu me afastei também devido às prioridades, porque você vai mudando os ciclos da vida, e nesses ciclos da vida você vai criando outros caminhos. O seu tempo não é mais como antes, a sua vida não é mais como antes, o seu pensamento não é mais como antes. Eu acredito que você está entendendo, mas diante de qualquer outra coisa, tem amigos que deixaram de ser amigos simplesmente porque não tinha tanta, não era tão fortalecido. Existiam algumas outras coisas que não dá nem para explicar aqui, mas há um amigo, que, irmãos, que esse nunca te deixa. Jesus. Pode passar 10 anos, pode passar 20 anos, pode passar 30 anos, pode passar os anos que for. Jesus não deixa você, Jesus não larga a sua mão. Jesus está com você nessa luta, Jesus está com você nessa situação. E se Ele está com você, a vitória já é certa. Ele não só chamou pelo nome, porque Ele escolheu, mas Ele também queria ficar com ele. Quem é que quer ficar com um homem, irmãos, à margem da sociedade? Quem é que quer ficar com uma pessoa, irmãos? Quem quer ficar com uma pessoa doente? Quem é que quer ficar com uma pessoa que essa pessoa, ela, irmãos, é uma pessoa problemática? Quem é que quer? Jesus quer. Jesus quer ficar com essa pessoa. Jesus tem um desejo de entrar na vida dessa pessoa, de ter comunhão com essa pessoa. Jesus, Ele não esperou Zaqueu ele melhorar, ele mudar ou ele explicar, não. Jesus simplesmente olhou para ele e disse assim: hoje eu quero estar contigo, eu tenho urgência, desce depressa, eu quero pressa, eu tenho pressa. Por isso você tem que descer depressa de onde você está. Eu não sei qual é a árvore que você subiu, mas você precisa descer. Jesus está dizendo assim: desça logo, desça urgente, você precisa descer, porque eu quero conversar com você, eu quero ter um particular com você, Zaqueu. Desça com amor, desça com um propósito. Jesus, ele não vê o passado apenas de Zaqueu, mas ele valoriza, ele dá valor à alma. E ele diz assim para Zaqueu: eu tenho pressa de entrar na sua vida. Glória a Deus. Uma vez eu estava evangelizando e uma pessoa quis fazer um teste. E eu vi que essa pessoa queria fazer um teste. Chegou uma pessoa, estava assistindo ao evangelismo na rua, e essa pessoa estava suja, estava bêbada. Essa pessoa, ela estava embriagada, ela estava ruim. Mas aí tinha uma pessoa religiosa que estava perto de mim, mais religiosa, uma pessoa muito religiosa. E aí essa pessoa pegou e disse assim: já que você pregou agora no evangelismo de rua que Jesus ama, abrace essa pessoa aqui agora, abrace esse homem. E aí ficou com um ar de zombaria. E aí, irmãos, naquela hora eu olhei para aquele homem e eu disse para ele assim: você crê que Jesus te ama? Aí ele começou a chorar. E eu disse assim: se Jesus, ele estivesse aqui do mesmo jeito que eu estou, ele te daria um abraço. Irmãos, na frente daquele religioso, que não vou citar nomes, mas naquela hora eu abracei aquele homem ficou chorando nos meus braços. E naquela hora eu sentia, irmãos, o odor daquela pessoa de vários dias na rua, de vários dias jogado na sarjeta. Mas naquela hora o meu coração ficou cheio de amor. Eu chorei com aquele homem e eu senti naquela hora que eu estava fazendo algo que Deus queria que eu fizesse: abraçar em vez de julgar, abraçar em vez de julgar. A religião, irmãos,
religião, irmãos, é interessante demais a religião fazer as pessoas, irmãos, elas cometerem as maiores atrocidades da vida. Mas a verdade, Jesus não está procurando pessoas super, mega, ultra religiosas, não. Jesus está procurando adoradores. Jesus está procurando pessoas que sejam quebrantadas e que sejam mais do que o seu discurso, mais do que os seus louvores, mais do que, irmãos, uma instituição, mais do que qualquer outra coisa. Jesus está procurando essência. Aleluia! Depois que eu abracei aquele homem, eu nunca mais vi aquele homem. Eu não sei se aquele homem ainda está vivo, mas eu sei que naquele dia não era de pregação que aquele homem precisava. Ele precisava de um abraço. E aí, qual é o exercício da igreja? Qual é o exercício? Eu já passei por outras coisas, mas qual é o exercício da igreja? E se hoje chegasse alguém que tivesse tal necessidade hoje aqui, com tanto discurso, com tanta coisa bonita, será que nós teríamos condição de abraçar Zaqueu? Saímos de casa e fazemos todo o nosso rito. Chegamos aqui e aí a palavra nos confronta, e a palavra quer saber se nós teríamos também a mesma visão, o mesmo comportamento do nosso mestre. Aleluia! Uma vez uma mulher mendiga aceitou a Jesus em uma igreja. Nós estávamos lá. Essa história que eu estou contando para os irmãos, ela tem uns 15 anos, fazem 15 anos isso. E o que acontece é que aquela mulher aceitou a Cristo. Eu participava do conjunto de jovens, eu cantava no conjunto de jovens faz um tempinho, então isso. O que acontece é que quando aquela mulher aceitou Jesus, aquela mulher ela foi para frente, ela estava toda urinada, e aquela mulher, quando chegou lá na frente, que ela aceitou a Jesus, que teve toda aquela comoção na igreja, as pessoas elas não chegaram depois para perguntar onde aquela pessoa morava, o que ela precisava, simplesmente aceitou Jesus, vai-se embora, venha no outro dia se quiser. Aquela mulher se aproximou e simplesmente chegou assim para mim e disse: irmãozinho, eu estou com fome. Eu estou morando na rua, eu não tenho onde morar. Você não teria como me ajudar, me dar um dinheiro? Eu sabia que ela queria usar outras coisas, não era para comer. Mas naquela hora, os irmãos iam passando, e aí, irmãos, eu era jovem, eu era tão impulsivo quanto sou hoje. E hoje eu ainda tenho mais alguns temores, tenho mais algumas reservas, mas eu era, irmãos, demais. E o que acontece é que quando aquela mulher pediu, foi passando um irmão, foi passando outro, no final de culto, vocês sabem como é, as pessoas saem e ficam falando como foi o culto, aquela comunhão, e aí foi passando o irmão, peguei o irmão e disse: ei, você é missionário ou não é? Então, se você é missionário, eu quero saber o que é que você tem lá no seu armário. Você tem o quê? Você tem um biscoito? Você tem o quê? Você tem uma bolacha? Você tem o quê? Você tem uma soda? Eu digo: rapaz, tem uns 3 pacotes de biscoito lá. Me dê dois. Se você é missionário. Foi passando outro, eu fui em cima dele, irmão, parecia que eu estava ficando doido. Eu disse: olha, o que é que você tem na sua casa? Essa mulher que é nova convertida, aceitou a Jesus hoje, ela está dormindo fora, ela disse que está com fome, ela me pediu dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho coragem. Me diga uma coisa, você tem um cobertor para dar? Ela tem. Eu digo: me dê um cobertor também. Quando chegou no final, cheguei para ela e disse: irmãzinha, eu não tenho dinheiro, mas eu já tenho 2 pacotes de bolacha, uma garrafa de 2 litros de água, e eu tenho um cobertor para você, que esta igreja que te ama vai te dar. Nós temos que ser mais do que os nossos discursos, irmãos. Porque para discursar, você só é pegar e vai na internet e pesquisa lá o tema que você quiser. Para você discursar, você usa uma inteligência artificial hoje, pergunta a dúvida que você quiser, e ela tira a dúvida que você quiser. E não tem nada de errado no que eu estou falando aqui, mas nós temos que ser mais do que as nossas pregações. Para sermos de verdade, nós temos que ser mais do que os nossos discursos, porque senão, irmãos, nós vamos ganhar aqui 10 almas e perder 20, porque nós não conseguimos e nos aplicar o que Jesus quer que a gente aplique. Olhe para Zaqueu, tenha misericórdia de Zaqueu e tente também caminhar com ele. Jesus foi para a casa de Zaqueu, e quando Jesus foi para a casa de Zaqueu, sabe o que foi que aconteceu?
aconteceu lá na casa de Zaqueu? Não tem relato. O povo de fora, que o povo que acompanhava Jesus, eles eram todos religiosos. O povo que acompanhava Jesus, eles eram judeus. Havia uma mistura entre os judeus e havia uma mistura entre os pagãos, pessoas que não tinham aliança. Então havia uma mistura de pessoas que andavam. E o que acontece? O povo julgava Zaqueu. O povo julgou porque Jesus entrou na casa de Zaqueu. Mas você pode ler quando chegar em casa. Leia esse capítulo 19 de Lucas. Você não vai ver em nenhum momento Jesus dizendo assim para Zaqueu: você é um pecador e vai para o inferno. Não tem isso. Simplesmente a presença de Jesus, a presença amorosa, a presença graciosa, a presença perdoadora de Jesus, quando entrou dentro da casa do pecador, convenceu ele. É isso que eu oro, é isso que eu quero, irmãos. Eu quero que a presença de Jesus venha. Porque se a presença de Jesus vier, só a presença de Jesus vai convencer a minha vida dos meus erros, dos meus pecados. Só a presença de Jesus dentro da minha casa, dentro da minha vida, vai dizer: Anderson, se achegue. Só a presença. Ele não deu, irmãos, aqui uma palavra de acusação. Jesus não deu. Só entrar na casa do homem convenceu ele de que ele era um homem que roubava e que defraudava. Só a presença de Jesus. É por isso que nós temos também um outro desafio para a igreja: é cultivar a presença de Jesus. Cultivar a presença de Jesus. O que é que nós devemos, dentro das nossas possibilidades, fazer para cultivar a presença de Jesus? Então, cada um de vocês aqui tem uma dinâmica. Não é obrigado a minha dinâmica se encaixar na sua, porque Deus te deu uma intimidade. Deus te deu uma maneira de você compreender a voz dele. Às vezes, a maneira como você compreende não é a maneira como eu compreendo, e está tudo certo, porque nós somos pessoas distintas. Mas o que acontece é, pela palavra de Deus, quando nós buscamos a presença de Deus em oração, quando nós lemos a palavra, olha só, quando nós lemos a palavra, Deus fala conosco. Quando nós oramos, nós falamos com Deus. Então, qual é o exercício para nós cultivarmos a presença de Jesus? Dialogar. A oração não é uma repetição. E aí nós vamos repetindo as nossas mesmas. O que é que você está precisando de Jesus? Aí você chega na presença de Jesus, aí você fala as mesmas coisas. Não, orar não é rezar. Orar não é rezar. Orar é conversar. Você conversa. Quais são as maneiras que eu devo conversar? Jesus só recebe oração se for de joelho. Não, Jesus ele recebe oração se for de coração. Não importa a maneira como você estiver, se for de joelho, amém, glória a Deus, reconheça Ele. Mas se você estiver andando lá, trabalhando, se você estiver deitada na hora que for dormir, não importa, fale com Jesus, cultive a presença dEle, chame a atenção dEle e fale com Jesus. Jesus, eu quero conversar com o Senhor uma coisa. O Senhor é meu amigo, o Senhor entende tudo que eu falo, o Senhor entende até meus pensamentos, o Senhor sabe o que é que está acontecendo dentro da minha alma. E aí, Jesus, como é que o Senhor vai resolver? Me dá uma luz, me diga. O Senhor use alguém, fale comigo pela palavra, fale comigo agora quando eu estiver escutando o louvor, fale comigo agora, eu preciso ouvir a tua voz. Mas aí nós tem que ser um diálogo, porque a presença de Jesus convence os homens. A presença de Jesus convenceu o Zaqueu. Só a presença dele lá dentro. Quando Jesus ele entra na casa, tudo é alcançado. A presença de Jesus transformou Zaqueu não só por fora, mas por dentro. Aleluia. Por dentro. Precisamos ser transformados por dentro. Por fora, podemos fazermos, podemos dar o nosso jeitinho. Por fora, podemos seguir todas as regras. Por fora, nós podemos usar nossas maquiagens. Por fora, nós conseguimos fazer, irmãos, podemos burlar. Por fora, podemos até nos enganar. Por fora, mas Jesus conhece por dentro. E por dentro, Jesus nos convida a ser transformado, porque foi dentro da casa que Zaqueu foi transformado. Enquanto Zaqueu estava fora, ele tinha um rótulo de traidor, de ladrão, de fora, irmãos, estava fora dos padrões da sociedade. Mas quando teve dentro
intimidade bateu. A intimidade bateu. Zaqueu mudou, mas não foi por pressão, foi por amor. Zaqueu mudou quando Jesus entrou, porque Jesus não entrou só na casa, Jesus entrou na alma. Jesus entrou na alma e restaurou. A vida dele foi transformada. Nós estamos precisando de, irmãos, não é só de ter conhecimento da palavra, mas de receber uma palavra revelada, onde Deus diga assim para nós: eu quero transformá-lo por dentro. Quando Jesus ele entra na casa, toda a casa é alcançada. Encerro dizendo aos irmãos aqui que a salvação não foi só para Zaqueu, a salvação foi para toda a casa dele. Eu acredito que os irmãos já tiveram essa experiência de, através da sua vida, outras pessoas serem salvas. Você sabia que você é um canal? Você tem que ser o que Jesus disse para os discípulos: sal e luz. Luz para iluminar na escuridão, e sal para trazer sabor. Às vezes aqui e acolá a gente, quando eu digo a gente, irmãos, eu estou incluso, e talvez eu esteja falando mais de mim do que qualquer outra pessoa. Às vezes a gente é mais sal, a gente é muito sal, e na verdade o sal que Jesus estava falando para os discípulos não era o sal que adoece, mas o sal que tempera. Não era o sal que deixa as pessoas, que faz subir a pressão das pessoas. Era o sal que fazia conservar a carne podre. Não era o sal, irmãos, o sal que fazem com que as pessoas sintam agonia e não queiram mais provar da comida. É o sal que faz as pessoas terem sede e sede de Deus. Então é este tipo de sal que Deus deseja que nós sejamos. O lugar onde você está seja um lugar temperado, um lugar que dá sabor. É tão bom, irmãos, comer uma comida, irmãos, uma comida com um sal a gosto, né? Um sal a gosto. Quem já salgou aqui uma comida já? Já salgou, já, irmão? Sem querer, já salgou? E aí quando a gente vai comer aquela comida que está salgada, aí a gente está naquele lugar e aí a pressão começa a subir, a gente começa a suar, e as pessoas começam a dizer assim: o que é que você está achando? E a gente está achando um negócio estranho, dizendo: tá bom demais, traga água, por favor. Eu estou morrendo. Mas aí, irmãos, não é este sal que mata, é o sal que tempera. Aleluia. E sendo esse sal que tempera, nós entendemos que onde nós estamos, onde Deus nos colocar, onde você for, Deus vai colocar você com um propósito para salvar a sua casa. Vou ministrar sobre você. Você pode mandar sua mão? Aleluia. A sua casa será alcançada pelo seu ministério de oração. A sua casa será alcançada pela salvação que Deus colocou na sua vida. A sua casa será alcançada por essa graça que Deus te colocou em você. A sua casa será alcançada pela cura que Deus te deu. A sua casa será alcançada pela graça, pela salvação, pela paz que Deus colocou na sua vida. E eu quero dizer para você hoje: chegue em casa, ligue para alguém e diga para alguém da sua casa, diga para alguém da sua casa que está precisando ouvir uma palavra. Do mesmo jeito, ligue para alguém hoje, agora, e diga assim: do mesmo jeito que Jesus agiu na vida de Zaqueu, minha filha, meu filho, meu pai, minha mãe, do mesmo jeito que Deus agiu, Deus vai agir na sua vida hoje. Porque ele disse assim, ó, Jesus disse amanhã, depois Jesus disse assim, ó: hoje entrou salvação aqui. Aleluia. Qual é a salvação que está precisando na sua casa? Qual é a salvação que está precisando na sua casa? Eu quero ministrar e quero dizer que hoje, é hoje, não é amanhã, não é depois. Você depois vai me encontrar e vai me dizer, vai me contar uma vitória e vai dizer assim: Anderson, naquele dia que você pregou, Jesus naquele dia decretou algo na minha casa. Aleluia. Hoje eu estou fazendo um milagre na sua casa. Hoje a salvação está entrando aqui. Sabe por quê? Porque o Filho do Homem
veio buscar e salvar o que se havia perdido. Essa situação não parece perdida? Essa situação não parece que não tem mais jeito? Essa situação não parece que é impossível? Não é? Essa situação não parece que não tem mais lógica? Não tem mais salvação? Não é assim? Pronto. Pois é nesse cenário que Jesus gosta de operar. Jesus não gosta de operar, irmãos, em cenários favoráveis, não. Jesus não gosta de operar quando, irmãos, está tudo caminhando, está tudo, olha, o boleto tudo pago, está tudo dando certo. Não é assim que está dando tudo certo? Qual é a glória de Deus? A glória de Deus vai se manifestar aonde? Se está tudo resolvido por a gente, se está tudo dando certo, meu irmão. Não, irmãos, quando tudo está dando errado, agora só que tem que ter um detalhe. Não é assim, você esperar de qualquer jeito, de qualquer forma, não. É você se esforçar, fazer a sua parte, como Zaqueu fez, e esperar Jesus olhar para você. E aí, quando você faz sua parte, é inevitável que Jesus não te dê atenção se você fizer a sua parte. Dá para compreender o que eu estou falando? Se eu fizer a minha parte, se você fizer a sua parte, é inevitável que Jesus não te dê atenção. Então, faça a sua parte que cabe a você, que Jesus vai olhar para você no meio da multidão, vai te dar atenção, vai entrar na sua casa e vai despejar, irmãos, glória, salvação, graça. Não vou me adiantar mais, mas se eu fosse me adiantar, irmãos, quantas vezes eu estava precisando, irmãos, pagar as minhas contas, fazer alguma coisa do tipo, irmãos, uma coisa que parecia impossível, e de repente Jesus fazia assim, ó. Jesus, ele fazia assim, milagres. Uma vez eu estava precisando pagar, irmãos, uma conta, era um negócio sério mesmo, e eu não tinha onde tirar não. E às vezes a gente cria uns caminhos, está tudo certo o que eu vou falar, tá, não tem nada errado não. Liguei para um amigo, na expectativa de quê? De ter um tempo, um exemplo, eu peço emprestado aquele amigo, e aí eu ganho um tempo, e depois eu pago a ele. Já aconteceu, já? Isso é normal, isso é humano, mas nem os amigos tinham. E eu liguei para a pessoa logo cedo, daqui a pouco eu ligar logo cedo, porque vai que ele tenha. Aí antes dele ligar, ele me empresta. E meu amigo, estou precisando. É um valor, meu irmãozinho, é um valor baixo, mas se você me ajudar agora, antes não deu não. Infelizmente, meu amigo, dessa vez eu não vou ter como lhe socorrer não. Desespero total, o dia, era a hora, não tinha mais jeito. Só que, irmãos, eu acordei logo cedo e falei com uma pessoa errada. Era para me ter falado logo cedo com a pessoa certa. Eu acordei de madrugada pensando nesse meu amigo. Eu não pensei em Jesus não, de verdade. Eu não pensei em Jesus primeiro não, eu pensei nesse meu amigo. Só que na hora que eu estava lá, desesperado, cabisbaixo, aí eu prestei atenção, você pai quer saber? Era para me ter falado com Jesus. Porque se eu tivesse falado com Jesus primeiro, ele tinha me dado uma luz. Pelo menos uma coisa ele ia me dar: paz para vencer, paz. Aleluia. Porque sem paz você não resolve nada. Você pode não ter nada, pode não ter saúde, pode não ter dinheiro, pode não ter trabalho, pode não ter nada. Mas se você tiver paz, você tem tudo. Porque a paz faz você dormir na tempestade. O que acontece é que quando eu dobrei o joelho, falei com Deus lá no sofazinho lá de casa. Tinha um sofá lá em casa, que hoje não tem mais, que esse sofá já tinha um buraco. Tem um buraco esse sofá. Mas era um buraco de eu colocar o rosto dentro dele. De tanto orar, era uma mancha preta. Só tinha uma mancha preta nesse negócio, que eu ficava suando. E aí ficava a mancha de suor e um buraco, que eu botava a cara dentro desse sofá assim e ficava falando com Deus, um bocado de hora assim, até Deus falar comigo. E quando eu estava falando com Deus, eu disse: Deus, e agora Jesus, e falando um bocado de história para ele. Aí Deus disse assim, Deus falou no meu coração, disse assim: pega aquele cartão que você tem, que é um cartão que você recebe seguro-desemprego e vá agora na lotérica. Eu digo: mas eu não tenho seguro-desemprego. Mas vá na lotérica. Eu digo: pronto, eu vou, que eu sou doido mesmo. Peguei o cartão, fui lá, cheguei lá na hora, na boca do caixa. Quando eu cheguei na boca do caixa lá, um amigo meu que estava lá, eu disse assim: meu amigo, olha aí meu seguro-desemprego aí. Aí ele olhou, ele passou o cartão, passou para lá, passou para cá, R$0. E aí olhou para mim assim e disse: aqui você não tem seguro-desemprego não. Você quer que eu olhe mais alguma outra coisa, meu amigo? Tá zero, meu amigo. Ele me fez uma pergunta. Ele disse: você quer que eu olhe se você tem aqui o PIS/PASEP? Eu nunca tinha tirado esse negócio, não sabia nem o que era isso, eu nunca tinha procurado isso. Mas quando ele disse assim: quer que eu olhe
você tem um PIS/PASEP? Aí eu olhei assim e disse: meu amigo, eu já estou aqui, nunca tirei isso, eu não sei o que é isso. Se tiver, eu lhe dou R$1. E fiquei rindo assim. Quando ele bateu nas teclas, apareceu assim, ele ficou branco, deu um pulo e disse: aqui tem 2 salários mínimos para você aqui. 2 salários mínimos, porque o ano passado você era para ter tirado e não tirou. E esse ano, hoje era o dia de tirar. Eu disse: pode tirar R$1, meu irmão. Ele disse: não quero não. Não quero não. Eu digo: meu irmão, eu saí daquela lotérica anestesiado. Eu saí porque o que eu precisava, o dinheiro que eu precisava era 100 e tantos reais. Deus me deu 2 salários mínimos, só porque eu peguei e fiz uma coisa que eu e você temos que fazer. Simples. Fale com Jesus. Encerro dizendo que toda a sua casa é salva. Hoje, do mesmo jeito, semelhante a Zaqueu, Jesus está passando agora, Jesus está falando agora, Jesus está entrando agora. Jesus, Ele conhece o teu nome, Ele conhece a tua dor, Ele conhece os teus fracassos, Ele conhece tudo sobre você, e Ele está entrando na sua vida. Mesmo que você seja rejeitado, mesmo que ninguém queira nada com você, Jesus tem um milagre para a sua casa. Posso levantar essa igreja em oração? Fica de pé, irmãos. Fica de pé. Já passei aqui 1 minuto do prazo que foi nos dado, mas eu quero fazer uma oração por você. E sobre a ministração desta palavra, eu quero abençoar a sua vida. Eu não vou, irmãos, lançar palavras de maldição. Eu vou lançar palavras de bênção, palavras de graça sobre a sua vida. E eu quero dizer para você, eu não sei se é para você ir lá procurar o PIS/PASEP, mas eu quero dizer para você, quando você for resolver aquele problema vai estar sendo, Jesus já está na sua frente e Jesus já resolveu. Quando você for procurar aquela situação, não vai mais existir. Em nome de Jesus, eu quero lançar palavras proféticas sobre a sua vida. Quando você for naquele lugar e for falar com aquela pessoa, vai acontecer um milagre. O extraordinário de Jesus está acontecendo aqui agora.